Esse assunto que nós vamos falar hoje, nessa palavra divina, é uma intervenção divina. E eu quero que você saiba de algo. Não há ser humano que passou, que passa, ou que passará por esse mundo, que em algum momento não vai precisar de uma intervenção divina. Não há. Porque não há super-heróis, mas há pessoas frágeis e dependentes de Deus. Quem são elas? Todas. Intervenção divina é algo necessário em algum momento da vida, que não há outra saída, senão crer em Deus, e somente nele. A palavra intervenção, vamos entender um pouco isso. Intervenção significa ação de intervir, ou seja, de entrar em uma situação com o objetivo de influenciar, modificar ou resolver algo. Um exemplo, uma intervenção normal. Estava acontecendo a guerra, Irã e Israel ali, e lá no finalzinho houve uma intervenção americana. E eles entraram lá com um avião potente, bombas que somente eles tinham, e destruíram todas as usinas nucleares que estavam fabricando a bomba atômica no Irã. Houve uma intervenção. Às vezes há uma intervenção cirúrgica, o médico tem que intervir. Às vezes há uma intervenção jurídica em algum momento. Então, intervenção é algo que surge para resolver algo. Isso é o conceito de intervenção. Agora, intervenção divina. A gente acabou de ouvir o testemunho desse homem, que estava com uma doença e Deus curou ele. Então, a intervenção divina é vista como uma ação sobrenatural, em que Deus intervém no curso normal das coisas, muitas vezes de forma milagrosa ou inexplicável pela lógica humana, e também em situações que parecem impossíveis e sem saída. Biblicamente, são inúmeras intervenções divinas que são relatadas na Bíblia, como a abertura do Mar Vermelho para salvar o povo, né? A cura dos 10 leprosos, a ressurreição do filho da viúva de Naim, que Jesus encontra aquela viúva na estrada e toca no caixão, e no esquife a Bíblia diz, e aquele menino ressuscita. Isso é uma intervenção divina. Quando Jesus chega na gruta onde Lázaro estava há 4 dias morto, e chama Lázaro para fora e Lázaro ressuscita, é uma intervenção divina. Mas eu tenho uma notícia para você. Esse Jesus, Deus Todo-Poderoso, continua fazendo essa intervenção. Quando você crê, quando você busca nele, e somente nele. A pastora que me apresentou aqui, é uma intervenção divina, o que ela estar aqui, porque ela passa por 2 cânceres, e ela não faz cirurgia de nada sobre esse câncer, ela não faz rádio e químio, que ela tinha que fazer, o segundo câncer principalmente, era mortal. Houve uma intervenção divina, a gente já testemunhou aqui, e a pastora foi curada, e está aqui para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Então você já entendeu o que é intervenção divina. E mais do que entender, eu acredito que todos vocês já tiveram intervenção divina. Senão nenhum de vocês estaria aqui. Claro que quando eu peço, quem quer testemunhar, a cabeça começa, o que eu vou falar? O que eu vou falar? A pessoa se retrai e não fala. Mas todo mundo poderia testemunhar aqui. Não fosse uma intervenção de Deus. E você não teria o filho que tem, não teria a filha que tem, não teria o casamento que tem, não teria nada. Talvez nem a tua vida. Por quê? Há uma palavra chamada livramento. Quando Deus nos livra do mal, de acidentes, de perigo, de ciladas, você não sabe, mas muitas vezes Deus livrou você da morte em acidentes, em ciladas, que você não viu, mas Deus antes livrou, anulou isso, numa intervenção divina.
Porque talvez você orou, você plantou para isso, ou às vezes pela misericórdia de Deus. Mas intervenção divina já aconteceu na tua vida. E às vezes ela é tão grande que você vê, que você tem que crer, você tem que dobrar os joelhos, você tem que chorar, você tem que buscar. A pastora citou aqui, se não me falha a memória, o nome de uma bebê chamada Maria Cecília, que está no hospital, e está passando por uma intervenção divina. Os médicos estão lá, mas Deus está usando as mãos dele, para que essa menina saia de lá sem sequelas, sem nada. Passou por uma parada cardíaca, e o médico disse que terá sequelas, mas por uma intervenção divina, pelas orações que estão sendo feitas, ela sairá de lá perfeita. E quem sabe um dia estará aqui correndo, dando risada, testemunhando. Isso é intervenção divina, mas precisa crer. E eu quero ler uma passagem aqui com vocês, da mulher adúltera, que ia ser morta, apedrejada, e numa intervenção divina, algo livrou ela. Vamos lá, João 8, do 1 ao 11, a Bíblia relata essa história. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos, e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a este respeito? E eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhe disse: Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Uma intervenção divina. E eu quero relatar algumas coisas aqui para a gente entender um pouquinho mais a fundo como isso aconteceu. No versículo 3 diz que os escribas e os fariseus trouxeram essa mulher surpreendida em adultério até Jesus. E fizeram com que ela ficasse em pé no meio de todos ali. E por que isso aconteceu? Porque o acusador, porque diabo significa acusador, Satanás adversário. Então o acusador, ele é malvado, ele levou ela à humilhação, à exposição, ao constrangimento. O inimigo, quando uma pessoa ela cai no pecado, quando uma pessoa erra, o inimigo, o acusador, ele tem prazer em humilhar a pessoa, em expor a pessoa, em constranger a pessoa. Olha como essa mulher foi jogada ali. E no versículo 4 diz que: E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Eles citaram a lei de Moisés para Jesus. E daí eles pedem: Todavia, tu, que dizes a este respeito? Então, na cabeça deles, a mulher já estava condenada. A lei diz isso, então ela tem que morrer. Ela tem que ser apedrejada. Agora, o maior objetivo deles era levar Jesus ao erro com esse fato. Eles foram brincar com Jesus, porque tem pessoas que brincam com Jesus, procurando espiritismo, satanismo, macumbaria, feitiçaria, cartomante. Vão brincar eles brincam, sabe? Eles brincam: Jesus, Deus, não, vão lá. E começam a tocar no mal. Não dá certo. E aqui eles foram brincar com Jesus, afrontar, querendo pegar Jesus no erro.
E Jesus não poderia ir contra a lei. Vamos ver o que diz a lei que ele citava, que está no Pentateuco, que é um dos livros, Deuteronômios 22, 23 ao 24. Olha o que diz a lei mosaica. Se numa cidade um homem se encontrar com uma moça prometida em casamento e seduzindo-a, deitar com ela, trarei ambos à porta da cidade e os apedrejareis, até que morram. Aí, até aí tá bom. Trazer ambos até a porta da cidade, quer dizer, expor eles, humilhar eles e matar eles. No Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente. Todo mundo sabia da lei. Quem errava, pagava com a sua própria vida. Mas Jesus, ele não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Olha o que ele disse em Mateus 5,17. Jesus disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Então lá no versículo de João 8:6, eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Então ali era o plano deles. A mulher, eles sabiam, a lei vai, esse Jesus aí não vai poder ir contra a lei. Porque se ele ir contra a lei, nós prende ele. E se ele disser mata, e aí quebrou todo o discurso dele dizendo que Deus é amor. Então aqui nós vamos pegar Jesus. Esse era o plano diabólico deles. Além de apedrejar a mulher. Estavam tudo com as pedras nas mãos. Sabe quando você erra, a primeira coisa que aparece? Ao invés de ter pessoas do teu lado te ajudando, tem pessoas com pedra na mão já para te apedrejar. Isso não é amor. E isso também, não fazer isso, não estou dizendo que tem que se concordar com o erro. Vocês já vão ver como Jesus saiu dessa. E ali diz que ele escrevia no chão, só título de curiosidade. Jesus não escreveu nada, nem um livro, nem uma página. Jesus não escreveu nada. Mas ali foi a primeira vez, a única que Jesus escreveu algo no chão. Alguns dizem que talvez ele estava olhando para aqueles homens e escrevendo os pecados deles. Outros dizem que ele estava falando com Satanás: tu é um derrotado, tu vai perder. Outros dizem que Jesus fez aquilo para aliviar a tensão, deixar eles ali, agindo como eles queriam. Enfim, a Bíblia não relata nada. É uma imaginação do que Jesus escrevia ali. Versículo 7 diz que, porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse. Olha o que ele disse. Eles insistiram, né? Põe ali o versículo 7. Tem que ir me acompanhando lá, mídia. João 8:7. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Jesus não descumpriu a lei, pelo contrário, mandou cumprir. Ele desafiou aqueles homens. Vocês são os bambam? Vocês nunca pecaram? Vocês querem seguir a lei? Então, para seguir a lei, vocês têm que estar dentro da lei. Aí foi o desafio. E Jesus disse: atira a primeira pedra quem for 100% correto. É isso que Jesus está dizendo. Se você é 100% correto, estou falando contigo agora, você pode julgar alguém. E eu não vou pedir para erguer a mão aqui quem é 100% correto, porque não tem nenhum. Nem eu sou 100% correto. Eu tenho que pedir perdão todos os dias a Deus. Por pequenas coisas que às vezes a gente erra no olhar, no ouvir, no pensar, no falar. Jesus era o único naquele local que poderia tirar a pedra nela. Jesus era o único que podia cumprir com a lei. Jesus era o único que poderia matar aquela mulher apedrejada, porque ele era 100% correto. Você já refletiu sobre isso? Mas lá estavam os acusadores, querendo impor uma cilada para Jesus.
Ele disse, não tem problema. Ele quis dizer em outras palavras, vamos cumprir a lei. Mas para você acusar essa mulher, ela errou, sim. Mas para você acusar ela, você tem que ser 100% correto, porque você segue a lei. Hoje muitos querem seguir a lei. Eu sou da lei. Pode seguir. Mas ninguém foi salvo até hoje pela lei, porque ninguém conseguiu ser 100% correto. Jesus, que sabe tudo sobre você, também sabia sobre aqueles homens. Ei, Jesus sabe tudo sobre você. Ele sabia tudo sobre aqueles homens. Ele olhou nos olhos daqueles homens, como eu estou olhando para você. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração do homem. Deus olha lá o que ninguém consegue ver, Deus sabe. Deus sabe tudo sobre você. O que você pensa, o que você faz longe da igreja, longe da esposa, longe do esposo. Como você age, o que você anda vendo na internet, o que você escreve. Sim, cuidado. Cuidado, irmãos. Aqueles homens erraram o pulo, como se diz com Jesus. Ei, eu preciso dizer algo para vocês. Jesus não fez nenhuma aposta, ou ficou apreensivo. Meu Deus, eu vou dizer essa: atire a primeira pedra quem não tem pecado, e vai que não tem alguém que não tem pecado e me mata essa mulher. Jesus não fez nenhuma aposta. Jesus nem ficou apreensivo. Jesus tinha certeza que todos ali eram pecadores. Plena certeza ele tinha. Ele não fez aposta. Jesus não faz aposta sobre mim e sobre você. Ele sabe quem tu é. Quando você chora, quando você pede, quando você precisa de uma intervenção divina, e às vezes cobra Deus, aonde está Deus? Será que Deus existe? Não faça isso. Porque você quer jogar Deus contra a parede e tentaram jogar Jesus contra a parede. Não tem problema, Jesus disse. Então tá bom, cumpram a lei, mas atire a primeira pedra quem está 100% correto, segundo a lei, não tem nenhum pecado. É fácil julgar a Deus, é fácil julgar o pastor, é fácil julgar a Bíblia, é fácil julgar um líder de célula. Mas difícil é você olhar para os teus pecados, reconhecê-los e pedir perdão a Deus. Sabe por que muitas vezes a intervenção divina não acontece? Porque se levanta muitos pecados contra você. Argumentos de pecado se levantam contra a pessoa e a intervenção divina não acontece. Porque a pessoa usa a sua boca e fica amaldiçoando Deus. Deus não existe, onde está Deus? E aquela coisa toda. Então, antes de apontar o pecado de alguém, reflita como estão os seus pecados. Reflita. Romanos 3:23, põe aí. Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Então, nenhum de nós, começando por quem nos fala, tem o direito de acusar. Ninguém. Mas o pecado daquela pessoa foi maior do que os meus pecados. Quem disse isso? Aonde que tem essa medida de pecado? Eu conheço a medida, metro, peso, sei mais o quê. Mas qual é a medida de pecado? Pecado é pecado. Por isso Jesus não diz quem tem pecado grande, quem tem pecado pequeno, atira a primeira pedra. Jesus diz quem não tem pecado nenhum, quem for 100% correto, então atira a primeira pedra. Ei, sempre que uma pessoa não aceita um pedido de perdão, e também não perdoa, perante Deus ela está se declarando uma pessoa perfeita, parecendo um novo Cristo. Eu não perdoo, pastor. Eu não aceito perdoar. Se você não era um pecador, já está pecando.
Quando uma pessoa diz, eu não aceito o perdão dessa pessoa, o que ela fez foi muito grave, pode me mandar áudio, pode me procurar, pode mandar escrita, eu não aceito, eu não perdoo. Sabe o que você está dizendo para Jesus? A mesma coisa que aqueles homens com as pedras nas mãos. Nós somos perfeitos, por isso nós viemos aqui para matar essa pecadora. E Jesus desmorona eles, dizendo, então tá bom, meus filhos, atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que está 100% correto, atira a primeira pedra. Então, irmãos, ninguém pode achar que é um novo Cristo, porque Cristo só tem um. Limpa o teu coração, porque eu vou te dar uma notícia. Eu não quero afrontar você, eu não estou aqui para isso, estou para dar uma notícia. Quem não perdoar não vai conhecer a glória de Deus. Quem não perdoar não vai partir daqui para o céu. Vai ser pelo contrário. Vai ser pelo contrário. João 8,8 diz, e novamente inclinou-se e escrevia na terra. Pela segunda vez Jesus escreveu, ele só escreveu 2 vezes. A primeira na terra, depois de novo na terra. Estava ali, o tempo passando. Versículo 1,9, João 1,9. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. As mãos obedeceram à consciência, e as pedras caíram ao chão. Não teve jeito, as mãos tiveram que obedecer à consciência, e as pedras, foram caindo ao chão. Ei, abra tua mão aí, ó. Solta essas pedras que tu tem na mão. Você acha que é um novo Cristo? Que pode julgar? Você quer uma intervenção divina na tua vida? Não, pastor, porque eu não preciso. E se amanhã tu precisar? Não há ninguém que vai passar por esse mundo ou passou que não precise de uma intervenção divina. Ou que não vá precisar. É duro quando você precisa de uma intervenção divina. É muito duro. Uma viúva com um único filho indo enterrar o seu filho. E aí tem um encontro com Jesus e Jesus toca naquele caixão e aquele jovem ressuscita. Que alegria, né? Mas até ali era muito choro, muita dor, porque ela estava passando por um problema muito grande. E intervenção divina, irmãos, não tem limites. Até morto ressuscita. Mas hoje é o dia de você abrir tua mão. Faz assim com as tuas mãos, ó. Faça assim, ó. Faça assim, ó. Solte as pedras. Isso vai te fazer bem. Isso vai aliviar você. Isso vai tornar você mais leve. A tua carga vai ser mais leve. Você vai ser mais feliz. Nossa, isso vai ser maravilhoso na tua vida. Aplaude a Jesus. Agora você pode não ter mais pedra na mão. Aplaude. Irmãos, aqui diz que eles foram convencidos pelas suas consciências. Uma consciência pesada enfraquece os braços. Uma consciência, a consciência dele estava tão pesada, quando Jesus disse, vocês são os perfeitos, então conheci gente que eu não conhecia ainda. Atira a primeira pedra, você que não tem pecado. A consciência era tão pesada que enfraqueceu os braços. Caiu as pedras. Tem pessoas andando muito fraca por aí. Não consegue trabalhar, não prospera, não consegue ser feliz. É uma fraqueza total. É a consciência pesada. É a consciência pesada. Acusa, mas é mais pecador do que aquela pessoa que ele está acusando. Meu Deus, gente. Meu Deus. Isso tem que ser refletido. Ali diz que foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos. Quanto maior a idade, maior o acúmulo de pecados. Eu penso assim. Começou pelos mais velhos, então eu penso, o cara quanto mais velho, mais pecado tinha.
Eu acho que é por isso que a Bíblia diz que começou pelos mais velhos. Porque foi acumulando e acumulando pecado a ponto que Jesus disse: ei, você que está aí com essa pedra na mão, você não tem pecado? Atire. A consciência dos mais velhos estava tão pesada que foi as primeiras pedras a cair no chão. Deus está falando contigo. O bom exemplo começa pelos mais velhos. Os mais velhos têm que dar um bom exemplo. Já pensou os filhos começar a dar bom exemplo? Os pais que estão cometendo um monte de erro, está atravessado esse negócio. O bom exemplo começa pelos pais. Eu não quero que o meu filho morra de um acidente, bêbado, essa coisa toda. Mas na frente dos filhos bebe todas. Isso é um mau exemplo. Eu não quero que os meus filhos tenham um casamento triste, um casamento duro, um casamento de brigas, mas na frente dos filhos brigam, se arrebentam. Que exemplo é esse? Eu não quero que os meus filhos sofram com cobradores, com SPC, com Serasa, com advogado cobrando judicialmente e tal. Mas o pai e a mãe vive comprando e não pagando, e as pessoas ligando, mandando mensagem, ou indo até a casa, cobrando, e o pai negando, a mãe negando, e o filho vendo. Que testemunho é esse? Não dá. Eu poderia citar tantas coisas aqui. Eu espero que o dia que o meu filho, a minha filha, os meus filhos precisarem de uma intervenção divina, eu espero que eles tenham fé, eu espero que eles busquem Deus e Deus fará, porque eles vão precisar. Pode ter certeza do que eu estou falando aqui. O teu filho, a tua filha, um dia vai precisar de intervenção divina. E eu não estou aqui profetizando coisa ruim, porque não tem nenhuma pessoa nesse mundo que não precisou de intervenção divina. Um dia ou menos dia. Mas daí o pai e a mãe não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não falam de Deus em casa, não levam uma vida cristã, uma vida com Jesus, e não praticam aquilo que ouvem na igreja, que está na Bíblia. Como é que um dia os filhos vão acreditar numa intervenção divina? E eles vão precisar. Irmãos, eu perdi a conta de quantas vezes eu precisei de intervenção divina. Não fosse as intervenções divinas do meu Deus, eu não seria pastor aqui de forma alguma. O meu pai e a minha mãe talvez nunca imaginaram que tivesse um filho que precisasse de tamanha intervenção divina. Se eu começar a testemunhar aqui, irmãos, todas as vezes que Deus interveio em diversas circunstâncias da minha vida, nós passaríamos dias aqui. Então seja um bom exemplo. Então ali, a Bíblia diz que ali permaneceu só Jesus e a mulher de pé com ele ali. Então ali permaneceu aquele que não tinha pecado algum e a mulher condenada à morte, porém livre dos seus acusadores. Olha o momento. Jesus não foi mal educado com ninguém, Jesus não atirou pedra em ninguém, Jesus não forçou ninguém a nada. Jesus só disse: vocês querem cumprir a lei, então vamos cumprir. Eu não vim aqui para abolir a lei, mas para cumprir. Atire a pedra então. Mas quem não tem pecado? Sobrou ele e a mulher. E ali estava aquele que poderia jogar pedra nela. Ali estava aquele que nunca pecou, por isso ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador e é o único que vive. Maria, sua mãe e todos os demais estão tudo mortos. Não pode fazer nada. Não pode intervir em nada. Só pode intervir quem está vivo. Quem é vivo, quem é real. E Jesus é real. Jesus está vivo. A vida daquela mulher foi salva por uma intervenção divina. Por isso ela estava de pé ali. Eu estou de pé aqui, sou pastor hoje por uma intervenção divina. Eu não tenho dúvida que você está na minha frente me ouvindo. E eu sendo o seu pastor e você discípulo aqui na igreja. Você hoje
está aí por uma intervenção divina. Quantas vezes Deus já te livrou da morte, de doenças terríveis, de ciladas? Quantas vezes Deus já livrou os teus filhos de ciladas que iam fazer você chorar a vida toda? Quantas vezes? A gente não sabe, mas aconteceu. João 1,10: quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então essa foi a maior oportunidade da vida desta mulher pecadora, um encontro com Jesus. Talvez a serenidade dessa mulher, que a Bíblia não fala das reações dela, mas ela estava ali, talvez vendo essa misericórdia de Jesus, talvez ela já tivesse ouvido falar de Jesus, já tivesse visto Ele, mas nunca esteve com Ele frente a frente. Ali ela teve um encontro com Jesus. Ficou ela, pecadora, e aquele que nenhum pecado nunca teve. Ele poderia ter cumprido a lei ali, pegado uma pedra e matado ela. Ele cumpriu a lei, ele não tinha pecado algum. Mas ele não fez isso. Jesus é amor. Jesus podia ter me abandonado por tantos pecados graves que eu cometi na vida passada, antes de conhecê-lo. Mas eu tive um encontro com ele, como essa mulher teve. Ele me olhou nos olhos também, e ele me aceitou. Ele me aceitou. Ele me aceitou como filho. Ele perdoou os meus pecados. Você precisa ter esse encontro com Jesus. Somente uma intervenção divina livrará a sua vida do acusador. Porque ele disse, ninguém te condenou? Ninguém condenou, ela estava ali. Foi uma intervenção divina. Se Jesus não estivesse ali, eles iam cumprir a lei. Iam matá-la. Muitas morreram assim. Muitas pessoas morreram com acusadores cheios de pecados e matando outro pecador. Muitos morreram assim. Mas essa foi posta aonde Jesus estava. Você está onde Jesus está. Jesus está aqui porque nós estamos aqui. Com Jesus, o acusador nunca vai conseguir eliminar você. Aplaude a Ele. Aplaude a Jesus. E eu te faço uma pergunta: onde estão os teus acusadores? Muitos acusadores eu tinha e você tinha. Você bebia, você era um bebo, você era da noite, você traía, você fazia isso, você mentia, você enganava. Eu tinha um monte de acusador que viviam me acusando. Eu não sei onde eles estão. Eles sumiram. Por que será? Aonde estão? Ninguém te condenou? Ninguém está condenando você? Talvez porque não tem nenhum acusador mais. Foi o que Jesus perguntava para ela refletir: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí no último versículo, disse ela para Jesus, foi a vez que ela falou: ninguém, Senhor. Foi o que ela respondeu. Essa mulher só falou isso. Em toda essa narrativa, ela só responde a Jesus e diz: ninguém, Senhor. E assim disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Jesus é o único que poderia condená-la. Por isso ele disse: nem eu te condeno, porque ele poderia condenar. Sabia que Jesus poderia ter condenado nós? Quando ele estava orando no Getsemane e verteu sangue, lá o primeiro derramamento de sangue, dos 7 derramamentos de sangue de Jesus, a Bíblia diz que ele verteu, pelo seu suor saiu sangue. E ali ele disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice.
Quando ele disse isso, o céu estremeceu, houve silêncio total com os anjos, serafins, querubins, o céu inteiro parou. Porque se ele prosseguisse com isso, passe, eu não quero, eu não vou, eu e você estaríamos condenados, totalmente condenados. Mas ele coloca uma vírgula e diz: porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu desejas. E nos salvou. E nos salvou. Ele poderia ter nos condenado, mas ele nos salvou. E a maior covardia que as pessoas exercem é sabendo disso e procurando tudo o que não é de Deus, tudo o que afasta de Deus. Vi uma frase do Billy Graham, que o Rafinha postou essa semana, que o sucesso que te afasta de Deus, qualquer sucesso que não vem de Deus é um fracasso, porque afasta de Deus. Que o sucesso que não vem de Deus é um fracasso, claro, porque ele vai te afastar de Deus. E aí, afastado de Deus, você vai precisar de muita intervenção divina. E se não tiver Deus contigo? É só Ele que pode intervir de forma divina, milagrosa. Ao invés disso, Jesus concede a liberdade a ela, dizendo: podes ir. Ao invés de condenar, Jesus disse: podes ir. Atenção, atenção, atenção. Entenda que Jesus não concordou com o pecado desta mulher. Na verdade, duas coisas aconteceram ali. Quando disse: nem eu te condeno, podes ir, Jesus lhe deu uma nova chance. Eu não vou dizer uma segunda chance, porque eu recebi várias chances. Então Jesus disse: nem eu te condeno, podes ir. Quer dizer, ele disse: eu estou te dando uma nova chance. Quantas chances você já recebeu? Sabia que tem pessoas que recebendo e recebendo chances de Jesus, por brincar com Jesus, por afrontar Jesus, por ser covarde com Jesus, no meio disso, com legalidade dada ao inimigo, ele vem e destrói a pessoa. Muitos perderam até a vida nesse meio tempo. Quando disse: não peques mais, porque ele disse: eu não te condeno, podes ir, porém não peques mais. Sabe o que Jesus quis dizer? Jesus ali perdoou o seu pecado de adultério. Nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Jesus estava dizendo: eu, o próprio Deus, estou te dando uma nova chance. Só não peques mais. E se não peques mais e pode ir, Jesus dizendo: tem uma chance para você, porque o teu pecado eu perdoei. Isso é mais uma intervenção divina. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Deus só perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, porque Ele é o único que não pecou. Somente uma intervenção divina poderia nos livrar do fogo eterno. Porque em Romanos 3:23 que nós lemos que todos pecaram. Então somente uma intervenção de Deus poderia nos livrar do fogo eterno. Qual foi essa intervenção? A obra da cruz. Aonde Jesus, sem nenhum pecado, morreu como pecador, levando os meus, pagando uma dívida que eu não poderia pagar jamais. Homem nenhum, pessoa nenhuma poderia pagar essa dívida. Mas numa intervenção divina, o próprio Deus em forma de homem, em forma do Filho Jesus, se joga naquela cruz, pagando o teu pecado e o meu. Por isso Ele é o único que pode dizer: nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Somente Ele pode fazer isso, ninguém mais. Por isso Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. Pode continuar filmando, filho. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. Porque
uma intervenção divina aconteceu ao nosso favor. Jesus aceitou a obra da cruz, o martírio da cruz, carregando sobre si todas as nossas dores, doenças, enfermidades, opressões, depressão. Jesus levou tudo sobre si, perdoou os nossos pecados, pagou a nossa dívida. Em Colossenses 2, 14 e 15 diz que a cédula que nos era contrária, Ele pagou, rasgou, cravou na cruz do Calvário, e despojando as autoridades de poderes malignos, fez deles um espetáculo público naquela cruz. Por isso, nem eu e nem você, nem eu em você, e muito menos você em mim, poderemos ficar nos acusando. Todos somos pecadores. Por isso, todos os dias, antes de dormir principalmente, o dia terminou, você vai dormir, peça perdão por todos os teus erros, por todos os teus pecados, e durma em paz. Se você acordar, é mais um dia, uma página em branco que você vai escrever com Ele. Se você não acordar mais, você está com Ele, você está na glória. Meu Deus, isso é maravilhoso. Essa intervenção divina, chamada a obra da cruz, irmãos, precisa ser reverenciada, porque é o que de mais relevante Deus fez por nós. Não há gesto maior de amor em toda a humanidade do que Deus levar o seu único filho à cruz por mim e por você. Por isso, quando nós oramos, essa semana eu vi a pastora com o grupo de intercessão, e eu orei também, por uma mulher que está passando por um problema grave com meningite. O médico talvez vá amputar as pernas e os braços dela. É somente uma intervenção divina gigante para isso não acontecer. Talvez uma intervenção divina devesse ter acontecido para a meningite não ter alcançado ela. A pergunta é, por que não aconteceu? Eu não sei, eu não os conheço. Maria Cecília, passando por um problema tão pequenininha, um problema muito grande, não fosse uma intervenção divina, e essa menina já estaria morta, com certeza. Com certeza. Ela não estaria viva. Mas ela, além de estar viva, ela pode estar entubada, mas o futuro dela, por uma intervenção divina, já está garantido nas mãos de Deus. É o que eu creio, o que eu oro, em nome de Jesus. Ele pode todas as coisas. Hoje é a Maria Cecília precisando de uma intervenção divina. Um dia, o pastor Johnny, meu filho, precisou de uma intervenção divina grande. Talvez um filho teu já precisou, ou talvez vai precisar. Com certeza vai. Então, dê testemunho, dê um bom exemplo, de pai, de mãe, de avô, de avó, de padrinho, madrinha, amigos, enfim, nós temos que dar um bom testemunho, para que quando a gente precisa de uma intervenção divina, Deus esteja conosco, para nos ajudar e para nos livrar de toda espécie de mal, em nome de Jesus.